Ó, se falar de rebaixamento perto do elenco do Corinthians, você vai receber uma cara feia na resposta. Afinal, dos últimos 16 jogos, o Timão só perdeu 2. Mesmo assim, tá a 5 pontos do Z4. Sabe por quê? Que é muito empate, né? Quer deixar alguém no Corinthians incomodado? É só falar de Z4. O Corinthians ainda mais perto da zona de rebaixamento. É uma situação preocupante no Brasileirão? Caraca, essa pergunta tendenciosa, né? De negativa, né? Você se preocupa com a zona de rebaixamento hoje? Eu tô desde o início convivendo com isso, com essas perguntas. As perguntas acontecem porque o time está em 13º no Brasileiro, só 5 pontos acima do Santos, que é o primeiro do grupo do rebaixamento. Mas o Corinthians tem se apegado muito em um fator para evitar preocupações: a diminuição no número de derrotas. Estamos pontuando, paramos de perder. Por pegar, acho que são as últimas 16 partidas, são 2 derrotas. Então, a gente tem evoluído, lógico, oscilou alguns jogos, mas a gente não pode olhar para baixo, a gente tem que olhar para cima. Eu vou fazer o seguinte, não vou olhar nem pra cima e nem pra baixo na tabela. Vou focar nos próprios números do Corinthians. E é um fato, já são 8 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Mas assim, né, a situação estaria bem mais tranquila se nessa sequência não tivessem tantos empates. Dessas 8 partidas, 5 terminaram em igualdade. Os últimos 3 jogos contra Palmeiras, Goiás e Cruzeiro, 3 empates em sequência. E aí quem deixa de conquistar pontos tem que ficar fazendo conta, somando até com o que não está garantido, que é o jogo contra o Grêmio, que foi adiado. Se nós tivéssemos ganho o derby hoje e fizéssemos a pontuação, a número de jogos, de 6 pontos, hoje chegaríamos a 31 pontos. Sabe quanto é que nós estaremos igualando o número de rodadas? Na 7ª ou 8ª posição. Mas o Si não joga, né? Nós não ganhamos o derby, né? E estamos ali ainda buscando para cima. Quando o Corinthians subir na tabela, aí eu garanto que as perguntas sobre Z4 vão acabar. E olha, saudades de um bom humor durante as entrevistas, viu? Toda vez que eu tô chegando aqui numa coletiva, tá sempre faltando alguma coisa para o Corinthians. Se nós tivesse não faltando alguma coisa, nós estaríamos liderando a competição, seria diferente. Não é verdade? Embora por conta, às vezes, de escalações equivocadas. Mas eu não posso crer que uma pessoa com esse cabedal que ele tem não consiga fazer um time como esse resolver problemas básicos que eu já citei aqui 3 vezes e vou falar de novo para reforçar. Saída de bola, a bola passar no meio do campo, o centroavante e o ataque em geral render um pouco mais, isso não é pedir muito, gente. Isso é o beabá de qualquer time de futebol que entra em campo hoje. Sobre o Renato Augusto, eu entendo que o Luxemburgo tem usado mal o Renato Augusto, mal no sentido de dosagem, de equilíbrio, de carga. Isso daí até gerou um conflito interno entre o Maziotti, preparador físico, e o Vanderlei. Então o Vanderlei, por exemplo, em alguns momentos esticou demais essa corda. Eu defendi aqui, por exemplo, que o Renato Augusto não devia ser titular naquele jogo contra o Atlético. A gente teve até esse debate aqui. Acabou, vamos lá, valeu pela classificação, mas o Renato Augusto está provado cientificamente, com números, até com relatos do jogador, que ele não tem condição de ser utilizado dessa forma. Ele precisa segurar, voltando de lesão, a preparação tem que ser diferente, o timing para retornar é maior. E o Vanderlei não tem respeitado isso no Corinthians. Está usando, até no Campeonato Brasileiro, em alguns jogos, colocando o Renato Augusto para jogar, sendo que você tem um planejamento de Sul-Americana e de Clássico. Para mim, não é admissível você ir para um Clássico contra o Palmeiras, já em condição desfavorável, sem o Renato Augusto. É sinal de que algum... mas você está se contradizendo. Abusou antes. Você está se contradizendo. Mas ele acabou de dizer que ele está exagerando, agora está dizendo que não é aceitável... Ele não jogar contra o Palmeiras? A dosagem, se ele tivesse feito a dosagem para esses jogos grandes, para preservar o Renato Augusto para momentos cruciais da temporada. O Renato Augusto hoje é jogador... Não foi o jogo contra o Palmeiras, não foi dias depois do jogo... Estudiantes. Então, mas o planejamento deveria ter sido feito para segurar o Renato Augusto no Brasileiro. Nossa, mas o Brasileiro tem risco de rebaixamento... O Corinthians resolveu priorizar a Sul-Americana agora, tá todo mundo. Não, é a nossa bola de segurança, é a chance de título, vamos lá. Mas não foi isso que ele fez? Jogou na Sul-Americana e não jogou no Brasileiro? Mas a diferença no Brasileiro é que você tem um clássico contra o Palmeiras. Esse jogo é mais pesado, esse jogo pro torcedor tem um sabor diferente. Então, por isso, o Renato Augusto, a torcida chiou, porque sabia, com o Renato Augusto em campo, o Corinthians teria mais chances de vencer. E assim, agora, tem o lado do jogador também. É muito difícil administrar esse cara e reconhecer.
já disse aqui, para mim o Vanderlei usa mal, mas ainda assim é um grande desafio. Como você faz para conseguir montar um time em função do seu cara mais criativo, sendo que ele não consegue jogar 2 jogos seguidos? A gente faz muito tempo que a gente não vê o Renato Augusto jogando 2 jogos, 90 minutos inteiro, terminando bem. Então, se isso não acontece, que é o mínimo para um atleta profissional, o técnico também fica numa situação muito complicada de conseguir fazer esse planejamento, sabendo que o Corinthians mudou a prioridade no meio do caminho. A Sul-Americana antes estava descartada e, de repente, virou a bola da vez. Então, por tudo isso, tem a responsabilidade do Vanderlei, mas tem, para mim, a maior responsabilidade, que é a da diretoria, que tem o seu cara mais criativo, talvez o único do elenco com essa característica de armador, que não tem condição física para 2 jogos. E o outro que criava muito, que mesmo nos jogos ruins do Corinthians, ele dava trabalho para a defesa adversária, buscava jogo, fazia o golzinho dele, foi embora. Também é um problema aí que a gente tem que colocar na conta... Dá o andamento da partida. Você não vai usar, porque, se eu usar hoje aqui... O jogo está numa necessidade que, se você precisar ali pontuar, esse ponto pode fazer falta depois, Breler. Não dá para escolher. Eu acho que não dá para escolher tanto assim. Eu entendi a ponderação de vocês, mas eu acho que a prática mostra outra coisa. Mas essa A derrota para o Goiás seria uma derrota muito pesada. O Renato Augusto ali ajudou a empatar o jogo. É pouca coisa? Para a situação que estava, é um ponto. Mas essa planilha que ele entrou no lugar do Juliano nesse jogo contra o Goiás. Ele não começou jogando. Sim. Ele começou no banco. Corinthians 1, Goiás 1, ele entrou no lugar do Juliano. Essa planilha que o Vanderlei falou, ela pode ser analisada com maior antecedência. Você sabe que lá na frente vai precisar de Estudiantes e Palmeiras, então que não jogue várias antes. Eu sacrificaria essa do Goiás. Porque se você faz a projeção lá para frente, tem uma disputa de título da Sul-Americana e tem Palmeiras. Jogador do Corinthians não pode ser poupado contra o Palmeiras e jogador do Palmeiras não pode ser poupado contra o Corinthians. Isso é ponto. Posso lembrar? Ele jogou, me passa aqui a produção, 23 minutos ele jogou contra o Goiás. E mais alguns acréscimos. Então não houve exagero nenhum aí, houve. Em La Plata ele saiu aos 30 do segundo tempo, mais ou menos, contra o Estudiantes. No caso dele, a coisa não é só em tempo. É em exposição seguida. E até de treino. Exposição? De treino. Eu acho que um cobertor curto que é difícil de resolver. Como assim exposição? Uma situação... Você faz a planilha. Se eu tivesse essa planilha a longo prazo, que eu vejo que tem Estudiantes e Palmeiras na sequência, para contar em 2 em sequência, não vai jogar nenhuma antes. Mas nenhuma. Mesmo que esteja perdendo para o Goiás, prof, como está? 23 minutos. Abel, mas não é só... exposição que o prof quer dizer é que quando o cara vai para o jogo, o treino precisa ser diferente. Ele não pode fazer um treino de... A carga dele é diferente. De preservação, por exemplo, ele precisa fazer um treino focado no jogo. É uma outra Isso daí realmente eu acho que falar agora, depois de tudo que aconteceu, é fácil. Eu teria poupado... Esse jogo contra o Goiás, ele deu passe pro gol do Maicon. Extremamente importante, Lembra disso? Então, lembra disso? Em casa. Abel, mas... Tá perdendo pro Goiás em casa. Exato. É isso? Muito exposto também, um técnico que está sofrendo com esse desequilíbrio do elenco. Agora, do lado do Renato Augusto também, isso demanda uma reflexão. Porque, por mais que seja um jogador que precise de um tratamento especial, nem mesmo com esse tratamento especial ele consegue jogar. Então, o Maziotti é um cara reconhecido pelo trabalho de excelência na preparação física e o Renato Augusto já declarou várias vezes como ele foi importante para que ele conseguisse estar em condição de jogar. Não fosse o Maziotti, talvez o Renato Augusto já tivesse que ter parado de jogar futebol. Nem com esse trabalho especial, nem com um profissional como ele, o Renato Augusto se coloca em condições. Então, há um Corinthians também que topou assumir um risco gigante em contratar jogadores com esse perfil, de Renato Augusto, do Paulinho voltando da China, um elenco mais envelhecido, com Gil, Fábio Santos, Fagner. Então, tudo isso, para mim, no fim das contas, vai pro colo da diretoria, que topou risco, que, de certa forma, foi populista. A montagem desse elenco foi muito ali. Não, vamos trazer para o torcedor se acalmar. Olha, pacotão, é quarteto, mas estratégia ali de montagem, pensando até mesmo no substituto do Renato Augusto, zero. E isso respinga no trabalho do técnico. E o futuro vai ser pior. O Corinthians tem um compromisso de renovação do seu time quase na ordem da escalação. Fábio, Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos. Olha, você vê a escalação do Corinthians, é um time inteiro para renovar.
Claro que o Cássio, eu acho que até pelo ídolo que é, e nesse momento, olha que ironia, acho que é o único jogador que tem aí um processo de sucessão minimamente seguro. Porque o resto, o Corinthians nas duas laterais, vai ter que precisa trazer jogadores. Hoje não tem nem reservas à altura para Fagner e Fábio Santos. Vai ter que trazer titulares. Olha a situação da lateral direita. Quem está jogando é um zagueiro, é o Bruno Mendes, porque tem o Fagner, que não está em condição física, e o Rafael Ramos até disse que está querendo mais oportunidades para jogar, está se sentindo invisível para o Lucha. Rafael Ramos, nessa passagem pelo Corinthians, nunca fez por merecer um lugar no time titular, muito menos mais oportunidades. Pelo contrário. É invisível mesmo. O Rafael Ramos foi bancado pelo Vitor Pereira, diretoria traz, é o jogador do técnico, e agora, tá aí, no elenco sem utilidade. Aliás, já que estamos falando das mazelas da diretoria, essa questão do reserva do Fagner vem há muito tempo. A reserva da lateral direita é sempre ocupada por jogadores, não sei por quê, jogadores com os quais o técnico não pode contar, jogadores invisíveis, como era o João Pedro, que agora está no Grêmio. Verdade. Né? Então, não jogava nunca. Não jogava nunca. Às vezes precisava de um lateral, evitava o cara. Então, ali... Faltou improvisar um goleiro para ele não jogar. Então, por quê? Por que acontece isso num clube como o Corinthians? Alguém tem interesse com isso aí. A gente precisa botar o dedo nessa ferida. Né? Mas é uma ferida tão escancarada que nessa, realmente, eu acho que é hors concurso. É por isso que eu prefiro discutir, seja qual for o técnico, hoje é o Vanderlei, podia ser qualquer outro, aliás, podia ser qualquer outro time no Brasil. Não é possível entrar em campo com o pouco repertório que tem hoje o Corinthians. Tem um desafio para os amigos. De próximos 6 jogos do Corinthians. Aí, o professor queria falar disso aí. Olha lá, ele gosta. Lá. Aí eu quero ver em quais jogos que os senhores vão dizer assim, esse eu ponho o Renato Augusto. Esse ele descansa. Estão preparados? Sim. Tem uma sequência, primeiro com 3 jogos seguidos do Brasileirão. Galera, hoje o Timão recebeu uma péssima notícia envolvendo o atacante Giovani. Antes de dar mais detalhes dessa informação aí, já se inscreva aqui no canal, galera, deixa o seu gostei e não esquece de ativar o sininho das notificações. Agora vamos pro vídeo, pessoal. O atacante Giovani deve desfalcar o Timão nos próximos 2 meses, devido a uma ruptura do tendão anterior da coxa esquerda. Pessoal, forças aí pro menino. Essa não é uma lesão muito fácil aí de lidar, né? Vamos torcer pra recuperação dele ser 100% saudável. O jovem, né, vinha integrando a equipe profissional do Timão, mas desceu para jogar partidas decisivas do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Timãozinho. Apesar de ter prestígio nas categorias de base, Giovani disputou apenas 3 partidas com o técnico Vanderlei Luxemburgo no time profissional. A última vez que ele entrou em campo, galera, foi no empate em 1-1 contra o Cruzeiro pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro lá no Mineirão. Essa lesão, para quem não sabe, aconteceu na última sexta-feira no CT Joaquim Grava, durante o treinamento. A contusão do atacante foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva. Pessoal, vamos desejar forças aí, né, pro Giovani para ele se recuperar o mais rápido possível. E aqui vai se encerrando mais um vídeo aqui do canal Ezequiel Esportes, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aqui nos comentários se vocês gostam do futebol do Giovani. Agora eu me despeço de vocês aqui e até a próxima!